Elas são nossas amigas ou as nossas inimigas? Ela nos traz segurança, proteção, brisa, frutos, paz? Ou ela é uma arma? É? Você não ouviu errado, não? Ela é uma arma? Eu acho que ela nos produz a sombra. Parte do meu rosto está na sombra, parte está no sol. Isso quer dizer que, se eu souber usar ela, ela vai me promover o bem-estar. A brisa, ninguém ganha dela. Afinal, ela consegue deter os raios solares. Ela é a única até hoje que não deixa os raios do sol passar e danificar a nossa pele. Mas quem você está falando, Rocha? Calma, vamos continuar? Ela tem várias serventias além da sombra. Algumas espécies você pode fazer mobs, outras nos traz frutos, outras nos traz sombras. Afinal, eu acho que realmente estou chegando à conclusão que ela é verdadeiramente a nossa amiga. Às vezes a gente passa por elas na rua e de tanto a gente passar para lá e para cá, a gente já não dá mais nem ligança. A gente nem para poder observar a beleza, a paz que elas nos proporcionam. Somente Deus para nos dar o privilégio de termos essas maravilhas, de contemplar essas maravilhas, de visualizar essas maravilhas. Árvores, coqueiros, lindas, maravilhosas. Contando assim, você até começa a fazer uma viagem e dizer: verdadeiramente, elas são lindas. Eu nem tinha parado, eu nem tinha observado. Agora que o Rocha está filmando, vou passar a visualizar mais. As cidades são cercadas delas. Cada uma mais linda do que a outra. De vez em quando a gente passa embaixo das sombras e tem alguns banquinhos e lá tem um monte de gente sentado embaixo delas. A árvore. Ah, maravilha de Deus. É daquilo ali que eu estou falando. Quem é que não gosta de sentar em um banquinho debaixo de uma árvore? É legal ou não é, gente? Olha só, que maravilha. Olha a sombra. Mas afinal, onde você quer chegar, Rocha? O que você está falando? Mas a pergunta que não quer calar: elas são nossa amiga ou elas são nossas inimigas? Eu vou falar de novo, você não está entendendo ainda. A árvore é nossa amiga ou ela é a nossa inimiga? Hã? A conclusão é que elas são nossas amigas. É nós que não estamos sabendo dar o devido valor para elas. Elas estão em todos os lugares. Elas verdadeiramente, em outras palavras, elas roubam a cena. A árvore. A árvore. Rocha, eu continuo não entendendo o que você está tentando dizer. Existe, pois, dois tipos de riquezas, ou até três tipos de riqueza. A primeira é aquela riqueza
que o pai já construiu-se, pois, uma riqueza no seu passado, e devido ele estar idoso, a sua mãe idosa, eles acabam-se, pois, passando dessa vida para outra, e acaba deixando-se, pois, a riqueza para os herdeiros, para os filhos, para os netos, ou quem sabe, o seu parente mais próximo. Essa é uma das riquezas. Ou seja, a pessoa já nasce no chamado berço de ouro. Já pegou tudo montado, pegou a cama feita. E a pessoa já nasce rico. Existe a segunda riqueza, que é aquela riqueza que as pessoas trabalham muito. De domingo a domingo, de sol a sol, de 12 às 16 horas por dia de trabalho, em 2 a 3 empregos, guarda-se, pois, o seu dinheiro, e essa pessoa começa a juntar, começa a invertir, começa a comprar imóveis e colocar de aluguel, começa a comprar gados para poder produzir, crescer e vender, começa a fazer muitas plantações, começa, pois, a aplicar o seu dinheiro em muitas bolsas de valores, e essa pessoa também cresce, e essa pessoa se torna uma pessoa milionário, passa de 1 milhão na conta, porque milionário é uma pessoa que passa de 1 milhão na conta. E creio eu que são poucas as pessoas que têm 1 milhão na conta. Fala a verdade, gente. A gente até conhece muitas pessoas que têm, mas são poucos que têm. Faça uma análise à sua volta para você ver se você conhece alguém próximo a você, ou alguém da minha ou da sua família que hoje tem 1 milhão de reais na conta. Então essa pessoa se torna-se um milionário. Essa é a segunda riqueza que a pessoa tem e possui e se torna um milionário. E também existe uma outra pessoa que se torna milionário, esse aí praticamente é quase impossível, mas acontece. É pessoas que ganham na Mega Sena, em alguns jogos, é verdade ou não? E essa pessoa acaba se tornando também um milionário. Esses 3 tipos de coisa que acontecem quando você vê uma pessoa bem-sucedida em meio à sociedade. Essa pessoa começa a mudar de patamar, começa a seguir novos rumos, começa a ter pensamentos diferentes. Essa pessoa começa a andar no meio da sociedade, começa a mudar até mesmo, as suas amizades. Começa a não mais frequentar a lojinha do 10. Agora eles só querem boutiques. Agora eles não querem ficar em hotel de 1 estrela. Ele quer ficar em hotel de 5 a 6 estrelas. A viagem que ele fazia antes para Conceição da Barra, para Guriri, para Mucuri, para Vitória, ele não aceita mais. Ele não quer nem Beto Carreiro Road. Ele quer a Disney. Agora ele quer as Bahamas. Ele quer aventura. Afinal, ele chegou-se a um patamar alto e hoje ele já possui muitas riquezas que proporcionam o direito dele poder extravagar um pouco durante a vida e quem sabe fazer um convite para mais pessoas e patrocina essas pessoas para poder ir em cruzeiros, para poder ir de jatinho particular, para poder pegar o avião. Ele particularmente não quer mais andar de carro. E quando ele anda de carro, ele quer andar de Ferrari. Ou seja, um carro popular já não é mais viável para ficar na garagem dele. Em outras palavras, ele acha que aquilo ali vai enfeiar a garagem dele.
Ele começa a fazer coleções de roupa de marca no seu guarda-roupa e começa a fazer-se, pois agora eu não quero mais um guarda-roupa, eu quero um closet. E ali você começa a ver que coloca-se mais ou menos cerca de mais de 1000 pares de sapato, que tem hora que ele nem calça, mas ele quer promover. A casa, se ele passar na rua e ver alguém com a casa melhor, ele não quer a casa mais que ele tinha. Ele tem dinheiro, então ele quer construir uma casa ainda melhor. Ele quer passar o seu padrão de vida ainda melhor. Ele quer mostrar para a sociedade, sim, que ele é bem sucedido, que ele é bem estruturado, que ele é uma pessoa capacitada e uma pessoa agora que tem posses. Antigamente, ele passava-se, pois, na minha banquinha e ele se contentava de comprar um relógio de 40, 50 reais. Mas hoje ele não quer mais. Ele quer de Rolex pra lá. Sapato, mocassim terra, fichinha. Ele não quer mais usar pegada. Ou seja, afinal, ele tem que mostrar para a sociedade que ele é um cara bem estruturado, que ele é uma pessoa de posses, que ele é uma pessoa bem-sucedido, que ele é uma pessoa que venceu na vida, que ele é uma pessoa que merece um pouco mais de respeito. Não? É lógico que é. Você não é obrigado a concordar comigo, mas lá no fundo você sabe que é. Você sabe que eu tô falando a verdade. Você sabe que a amizade dessa pessoa muda. Passa a analisar quem é que senta na mesa com ele ou na mesa com ela. Praticamente raridade você sentar. E quando você senta na mesa para conversar muitas das vezes com uma dessas pessoas, simplesmente ele está convidando você para poder trabalhar em alguma das suas empresas, para cuidar da sua fazenda, ou quem sabe se você sabe alguma pessoa que é de confiança para poder trabalhar na sua casa de empregada, e assim vai. Mas aí você pode dizer: Rocha, eu não estou entendendo ainda. Você começou-se, pois, falar de árvore, mostrar a árvore, agora você começou a falar de riqueza. Será que você está se perdendo na história, Rocha? Lógico que não. Eu estou fazendo aqui uma chamada, eu estou fazendo o velho chamado e conhecido índice, eu estou fazendo a chamada introdução, mas se você passar a ver, no início do vídeo eu te perguntei: a árvore, elas são nossas amigas ou elas são nossas inimigas? Olá Deus, olá Espírito Santo, olá Jesus, olá guerreiros, olá guerreiras, olá amigos, olá amigas, olá família. Aqui quem está falando é o seu amigo de sempre, o Rocha. Estamos aqui no mesmo lugar, no nosso escritório, no meio da natureza, para contar-se, pois, mais uma história baseada em fatos reais que aconteceu com um homem que era um homem bem rico e bem sucedido aqui na nossa cidade. Esse homem possuía-se muitas fazendas, esse homem tinha muitas cabeças de gado, esse homem tinha mais de 800 funcionários, este homem tinha mais de 20 tratores e máquinas na sua fazenda, este homem tinha mais de 100 imóveis de aluguel, esse homem tinha mais de 8 carros importados na sua garagem. Esse homem tinha-se, pois, um jatinho particular para deslocar-se dessa cidade para qualquer lugar que ele quisesse. Esse homem tinha camper, esse homem tinha casa de praia, esse homem tinha um apartamento nos Estados Unidos, esse homem tinha conta bancária em 6 bancos, esse homem andava com segurança. Esse homem só andava bem vestido, esse homem só andava com relógio de marca, esse homem frequentava os melhores restaurantes, esse homem ia nos melhores hotéis, esse homem tinha até mesmo muitas
garotas. Esse homem era uma pessoa que aparentemente passava na rua e muitas pessoas batiam-se, pois continência. As pessoas faziam questão de te dar um abraço, as pessoas faziam questão de pegar na sua mão, as pessoas faziam questão de dar um joia, as pessoas faziam questão de dar um tchau. Esse homem, quando saía na rua, aparentemente ele tinha que sair e pedir Deus muita misericórdia, porque era muito cumprimento. Desde quando ele descia-se do carro, ele ia no banco, aproximadamente cerca de 100 a 150 pessoas paravam para o cumprimentar. Afinal, este homem era um homem de posses, este homem era um homem bem-sucedido. Agora você já começa a entender o que eu quero dizer. Agora você vai entender a nossa história. Eu peço a você que sente na poltrona, coloca-se, pois, o seu cinto, peça para a pessoa que está do seu lado não conversar com você, que você vai trilhar um caminho aqui agora muito triste, muito cruel, que aconteceu com uma pessoa aqui na nossa cidade. Exatamente isso. Infelizmente, o fim dessa história, vou adiantar, vou abrir um parênteses, não vai ser legal. Exatamente isso que você está ouvindo. Um homem de posse, homem de dinheiro. E esse homem virava-se, pois, para as pessoas na rua e dizia assim: olha, eu nasci em berço de ouro. O meu tataravô era bilionário. O meu avô era trilionário. O meu pai era mais do que trilionário. E eu se tornei mais do que um trilionário. Exatamente isso. Eu herdei-se, pois, todas as riquezas do meu bisavô, do meu avô, do meu pai, da minha família. E eu nunca conheci o que é pobreza. Eu nunca conheci o que é dificuldade. Eu nunca conheci o que é passar por necessidade. Eu não sei o que é ficar sem o pão. Eu nunca passei pelo momento de atrasar uma conta. Pelo contrário, eu tenho assessores, eu tenho pessoas que cuidam para mim, pessoas que pagam minhas contas para mim, pessoa que abastece os meus carros para mim, pessoa que abastece as minhas aeronaves para mim. Eu sou uma pessoa bem-sucedida. Afinal, tem pessoas até para amarrar o cadastro do meu sapato. Tem pessoas até para vestir minha roupa. Tem pessoas até para poder escovar meus dentes. Gente, é verdade. Fazer o quê, né? Paciência. Ele comprou um brinquedinho agora, há pouco tempo, e esse brinquedinho está sobrevoando a nossa cidade. Esse brinquedinho não é nada mais, nada menos do que um helicóptero no valor de 56 milhões de reais. E ele praticamente não anda com as suas Ferraris, com as suas limousines, com as suas Porsches. Ele passa por cima. E quantos não queria ter uma vida assim? Fala a verdade. Quantos que não queriam? Eu não queria não, eu só queria pagar minhas continhas. Fala a verdade. Fala a verdade. E esse homem era um homem bem-sucedido. Mas um dia, diz um ditado que o peixe morre pela boca. Não, eu vou repetir. O peixe morre pela boca. O que você sonha, o que você pensa, automaticamente ninguém tem o poder de descobrir o que você está pensando, né? O que você está projetando, o que você está analisando o que vai fazer. Mas uma vez que você solta da boca para fora e dizendo, olha, eu vou fazer tal coisa, automaticamente, primeiro, o seu vizinho escuta, o seu parente escuta, a sua mãe escuta, o seu pai escuta, a sua esposa escuta, o seu marido escuta e o diabo também escuta. É por isso que a gente tem que pedir a Deus para colocar o fio da graça e sabermos para quem a gente conta-se, pois, os nossos sonhos, os nossos propósitos, os nossos objetivos, para que a gente lá na frente não venha cair em uma armadilha. Exatamente isso, uma armadilha. E esse homem, ele virou-se, pois, para algumas pessoas e diz, olha, se um dia não passa pela minha cabeça
Mas se um dia eu ficar pobre, ai, se um dia eu perder os meus bens, se um dia, se pois, eu ter um carrinho daquele ali que eu tô apontando, ou se eu for morar em um barraquinho daquele ali que eu tô apontando, ou se eu for usar uma roupinha velha dessa aqui que o Rocha está usando, eu confesso pra você, se um dia for pra eu comer um bofe, comer uma buchada de mocotó, se fosse, pois, pra mim comer uma costela velha com batata, eu sou mais passar dessa vida para outra. Você tá entendendo, gente? O peixe morre pela boca, o palito de fósforo morre com a cabeça queimada. Quem fala tem mais responsabilidade. O que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai da boca para fora. E esse homem acabou se entregando-se, pois, na mão de Satanás, na mão do nosso adversário, na mão, se pois, do mal, o seu destino, a sua vida. É por isso que eu digo que todo cuidado é pouco no momento em que nós for pronunciar palavras, seja eu ou seja você. Mas tinha algo que esse homem também fazia, de cor e salteado, que ainda não falei aqui nessa história. Este homem amava, este homem gostava. Dentro da casa dele, ele tinha, se pois, muitas e muitas mesas de bilhar. Ele tinha, se pois, muitos dominós. Ele tinha baralhos. Ele tinha, se pois, damas. Esse homem, ele tinha campo de futebol, que ele promovia, se pois, torneio. Tinha quadra de esporte para as pessoas jogarem. E este homem gostava muito de um cassino. Ele gostava muito de jogos. E uma feita ele resolveu ir para um país aí fora. E ali ele chegou-se, pois, em uma daquelas casas de jogos. Chegando-se ali, ele entrou e pegou-se, pois, desculpa a expressão, seu charuto. Sentou-se, pois, naquela mesa e ali ele pegou e disse: começarei essa partida aqui agora e eu jogarei aqui nessa partida 5 milhões de reais. Uma partidinha básica, né, gente? É uma partidinha básica para quem tinha todos esses bens, né? E ele sentou-se ali e ele pegou-se, pois, colocou-se, pois, os 5 milhões de reais e ele apostou-se, pois, ali na roleta, na jogada, nas máquinas. E ali, naquela primeira partida que ele começou-se, pois, a jogar, ele ganhou, ele apostou 5 e ele ganhou 15 milhões de reais. Mas você sabe que o carro para andar precisa de combustível. Sem combustível ele não anda. Exatamente isso. Nós, seres humanos, para poder locomovermos, precisamos de alimentação, precisamos de água. Sem isso, ou sem Deus, a gente não sobrevive. Então, não é tudo que reluz que é ouro, não é tudo que brilha que é o sol, como eu sempre digo, não é tudo que se reflete que é o espelho, mas ele bateu no peito e disse assim: vai-se, pois, mais 15 milhões de reais para minha conta. Mas eu vou continuar jogando. E ele apostou os 15 milhões de reais também novamente naquelas máquinas. E começou-se a partida. E ele ganhou. Quê? Ele ganhou. Ele ganhou 30 milhões, ou seja, ele já tinha ganhado agora, para você ter uma ideia, 30 mais 15 milhões, 45 milhões de reais, 30 com mais 15, 45 milhões de reais. E ele pegou-se ali, as pessoas começaram a rodear a sua mesa e ele começou a dizer assim: olha, se alguém está jogando aqui que não tem dinheiro, a próxima partida aqui é por minha conta. Tinha aproximadamente cerca de 2.000 apostadores e as pessoas parabenizou e bateu palma para ele. E ele pegou-se, pois, ali, pagou realmente a partida. E aquelas pessoas ali começou a festejar.
E ele botou-se mais uma rodada agora no valor de 50 milhões de reais. E quando ele colocou-se ali 50 milhões de reais, rodou-se, pois, aquela máquina e, infelizmente, ele perdeu. Ele perdeu 50 milhões de reais. E aí ele deu uma coçadinha na cabeça, olhou-se, pois, para as pessoas que estavam ali. A mesa dele estava cheia de gente e automaticamente ele não queria levar desaforo. Ele nunca levou desaforo para casa. Exatamente isso. Então ele disse assim: vou recuperar o meu dinheiro. E ele colocou-se ali 100 milhões de reais para poder tentar recuperar os 50. Você é minha amiga, você é minha inimiga. Como eu posso tratar você? Como que você faz parte da história que o Rocha está contando? O que tem a ver? O que tem a ver? Você é tão linda, você não quer o nosso mal, você só quer o nosso bem. Deus te criou, tem anos e anos da sua existência aqui na Terra. Obrigado, Deus, obrigado, Mãe Terra. Você nos produz sombra, você nos produz frutos. Você, afinal, é uma amiga. Você não tem nada a ver com a história que o Rocha está contando de mal. E agora este homem começa a aumentar cada vez mais a sua jogatina, as suas partidas, a sua diversão. E ele coloca-se, pois, 100 milhões de reais. 100 milhões de reais para poder tentar recuperar-se, pois, ali os 50 milhões que ele havia perdido. E quando ele colocou-se, pois, aqueles 100 milhões de reais ali, ele acabou, gente, ganhando. Ele ganhou 300 milhões de reais. E todo mundo aplaudiu, todo mundo bateu palma. Afinal, este homem é um homem de sorte. Só que não. E quando ele estava pensando, pois, em se levantar, pois, da mesa, naquele exato momento, naquela exata hora, os funcionários vieram e falaram com ele assim: olha, agora o senhor terá mais uma partida por conta da casa. O senhor é um cliente muito bom. E ele falou: não, eu não gosto disso. Daqui a pouco vai dizer que eu estou ganhando aqui por causa de vocês. Eu faço questão de pagar. E agora, para minha despedida, eu vou jogar 400 milhões de reais. E todas as pessoas aplaudiram. Muitas pessoas que estavam jogando parou as partidas e foi observar. E ele pegou-se, pois, estralou seus dedos, olhou a máquina, escolheu a máquina e ali ele girou. E quando ele girou aquela máquina, ele perdeu 400 milhões de reais. Como eu disse no início, e a história não ficar muito grande, ele não gosta e não queria levar desaforo para casa. E aí ele arrancou-se, pois, ali a jaqueta que ele estava, ficou-se com a sua camisa de baixo e falou: não, o que é isso? Eu preciso recuperar os meus 400 milhões de reais. Eu não vou sair daqui enquanto isso não acontecer. E ele pegou-se e colocou-se ali 1 bilhão de reais. Você está me entendendo, não? 1 bilhão de reais para poder tentar recuperar aquele valor. E ali ele tomou a sua bebida caríssima. Tomou-se aquela bebida caríssima, chegou-se ali, ele pegou-se, pois, e disse: só de raiva, dá essa dose de bebida para todos que estão aqui dentro. As pessoas aplaudiram ele e assim foi. Aproximadamente cerca de mais de 800 mil reais pago de bebida para aquela turma. E naquele exato momento rodou-se, pois, a roleta, os jogos, a computação, e ele perdeu. Ele perdeu, gente. Olha a quantidade de dinheiro que ele perdeu. E ele chamou o gerente e perguntou: o que está acontecendo com essa máquina? Eu sou acostumado a jogar, eu sou acostumado a ganhar.
E ela disse, não, infelizmente aí foi o senhor que jogou e infelizmente deu errado. E aí ele deu um tapa na mesa e disse assim, olha, agora pode colocar 5 bilhões de reais. Meu Deus. E naquela hora que ele colocou-se ali, ele mandou-se girar. E quando girou, ele perdeu. Ele perdeu 5 bilhões de reais. Por que ele ia para fora do Brasil? Porque lá naqueles países ele podia jogar a sua jogatina, porque a lei lá permite esse tipo de jogo, esse tipo de aposta. E ele pegou-se, pois, deu uma porrada na mesa, quebrou-se a mesa, apagou-se a mesa, foi para o seu apartamento que tinha ali naquele lugar. E quando ele foi para o apartamento, ele fumava um charuto, ele fumava 2 charutos, ele fumava 3 charutos, e lembrando assim da partida que ele havia perdido ali, e ele pegou-se, pois, simplesmente esperou-se amanhecer o dia e voltou-se lá. E ele sentou-se lá e disse, dessa vez eu vim para ganhar. Dessa vez eu vim para ganhar e dessa vez eu vou ganhar. E eu vou começar a partida agora com 1 milhão de reais. E colocou-se 1 milhão e ele ganhou. Ele falou, hoje eu sou de sorte. Colocou-se a partida com 2 milhões de reais. Colocou-se e ele ganhou. Depois colocou-se, pois, ali mais uma partida de 3 milhões de reais. Colocou-se e em seguida ele ganhou. E ele diz, hoje eu estou muito bom e eu vou recuperar o meu dinheiro que eu perdi aqui. E naquele exato momento, ele resolveu fazer aquelas velhas e grandes partidas de 1 bilhão de reais. Só que dessa vez ele colocou 10 bilhões de reais. 10. E rodou-se, pois, a roleta. E ele perdeu! Ilusão! Máquinas que estavam reservadas, que já estavam programadas, que dependendo do seu bolso, ela te dá a gasolina, ela te dá o combustível, ela te dá a sensação de ganhos. Mas lá no fundo, muitas estão programadas. E ele perdeu. Chegando-se ali, ele ficou desinquieto. E aí ele disse, pois, para o moço, olha, vou fazer o seguinte, outro dia eu volto aqui. Agora eu vou ali na corrida de cavalos. Chegando-se, pois, na corrida de cavalo, ele chegou-se ali, chegou os empresários ricos naquele país, e começaram a conversar, e um daqueles empresários falou assim, você é do jogo, você é um cara muito quisto, você é um camarada muito sortudo, eu fiquei sabendo. Então eu quero marcar uma aposta com você. Eu aposto se pois o meu jatinho, aposto se pois o meu apartamento aqui nesse país. Eu aposto mais 10 bilhões de reais naquele cavalo. Você tá me entendendo ou não? E do lado dele tinha muitas mulheres, do lado dele tinha muitos empresários, do lado dele tinha muitas pessoas. E quando ele ouviu aquele homem fazendo aquela proposta para ele não era de levar desaforo para casa. Então o que ele fez? Ele apostou. Afinal, se você parar para notar, este homem nunca tinha dado uma prega numa barra de sabão, esse homem nunca tinha trabalhado para ninguém, esse homem nunca tinha sabido como era ganhar um valor na raça. Esse homem pegou-se, pois, ali a sua vida formada, estabilizada, devido às riquezas que a sua família havia deixado outrora para ele. O que vem fácil, é fácil. Não tem a base, a estrutura, o fundamento, o alicerce de ganhar. Porque quando você ganha no suor, na dificuldade, você pensa 2, 3 vezes antes de gastar o valor. Mas quando você ganha muito fácil, vai fácil. Ou seja, pode observar que a maioria das pessoas que ganham na chamada Mega Sena, infelizmente os fins deles é trágico quando eles são pessoas humildes. Por quê? Porque a primeira coisa que muitos deles fazem é trocar de esposa.
E quando ele já é de idade, ele pega-se a chamada novinha e ele coloca a novinha lá, mas infelizmente você sabe que ele é de idade e ela é novinha. E automaticamente a novinha contrata muitas das vezes pessoas e você já sabe o fim, não precisa entrar em detalhes. Então infelizmente ele não sabe o valor que é. No momento de comer o osso, de roer o osso, tinha ali a sua digníssima, mas agora que ele enricou na Mega Sena, ele não quer mais. Exatamente isso. É? Analisa pra você ver. E aquele homem topou-se a aposta. Apostou-se, pois, ali no cavalo preto. E o outro apostou-se no cavalo branco. Mudaram. E ali, quando eles estavam ali apostando, tudo aquilo ali já tinha um apartamento, dinheiro. O cavalo preto dele perdeu. Perdeu! E ele perdeu o jatinho, ele perdeu o apartamento, ele perdeu uma quantidade grande de dinheiro. E ele falou assim, olha, rapaz, eu não aceito desaforo. Que dia que vai ter a próxima partida aqui? O homem diz, olha, vai ter a próxima partida aqui, dia domingo, às 3 horas da tarde. Ele diz, então você me aguarda aqui. Eu vou apostar com você 20 mil cabeças de gado. Pegou na mão dele e disse, tem feito. Tá feito. Chegou-se no domingo, eles apostaram 20 mil cabeças de gado. E ele apostou dessa vez no cavalo branco. E o amigo falou, tudo bem, eu fico com o cavalo preto. E quando abriu a porteira que soltou aqueles cavalos, o cavalo do amigo ganhou de novo. E ele perdeu 20 mil cabeças de gado. Ficou decepcionado. Dessa vez foi muita perca. Ele só tomou prejuízo naquele país. Ele perdeu muito dinheiro. E agora ele chega-se, pois, e vem embora para o Brasil. Precisou-se, pois, pedir àquele amigo que ele havia perdido-se, pois, o avião emprestado para trazer ele aqui. Afinal, ele tinha muito dinheiro, mas ele tinha ido para lá com a aeronave. Ele perdeu a aeronave lá. Chegando-se, pois, no Brasil, ele chegou um pouco triste, foi para uma das suas fazendas e ficou com aquilo ali na cabeça. E aí havia-se, pois, uma corrida de carro. E ele diz assim, olha, eu vou naquela corrida de carro para me tentar recuperar o dinheiro que eu perdi ali naquele país. Ele se arrumou todo e ele foi para ali. Chegando-se ali, ele prestou atenção, que um carrinho daquele vermelho era o carrinho que mais ganhava, era o carrinho que estava a todo vapor, era um carrinho que deixava os outros para trás, e muito. E ele resolveu-se, pois, apostar. Dessa vez ele apostou todos os seus imóveis que tinha na sua cidade. E infelizmente, para não ir muito longe, que a história começa a ficar muito longa, ele também perdeu. Exatamente isso que você está ouvindo. E quando ele foi fazer um balanço das suas contas para um homem que tinha aproximadamente cerca de 500 bilhões de dólares na conta, agora ele só tinha praticamente 80 bilhões. Era muito dinheiro, mas em vista do que ele tinha, ele já havia perdido praticamente quase todo o valor, aproximadamente cerca de 70% a 80% do valor que ele tinha. E aí ele resolve-se, pois, agora a emprestar, fazer aquele dinheiro render. E ele chega-se, pois, para o moço que tinha ali do lado da sua propriedade, da fazenda, e ele resolveu emprestar para aquele moço 20 milhões de reais, para o moço pagar ele 25 milhões de reais. Só que aquele moço, ele estava quebrado. Ele já estava tomando emprestado porque ele não tinha. Porque a maioria das pessoas que tomam emprestado é porque não tem. Porque se tivesse, não tomaria emprestado. E aquela pessoa, pois, pegou aquele valor. E quando pegou-se aquele valor, aquele vizinho de fazenda dele pegou-se, pois, ali, vendeu-se aquela fazenda que tinha ali sem ele saber, e pegou-se, pois, das suas coisas, pegou-se, pois, o dinheiro que ele havia emprestado e foi embora para outro país. E aquele homem começou a cair em depressão.
Aquele homem começou a ficar choramingoso. Aquele homem começou a reclamar de tudo e de todos. Aquele homem começou a dispensar funcionários. Aquele homem começou a dispensar empregados. Aquele homem começou a vender tratores. Aquele homem já não comprava mais daquelas roupas de marca. Aquele homem começou a vender os seus relógios caros. Aquele homem vendeu mais gado que ele tinha na fazenda. Aquele homem agora vendeu as outras fazendas e ficou apenas com duas. Aquele homem pegou o helicóptero e vendeu. Aquele homem começou-se, pois, a cair numa depressão profunda. Aquele homem começou-se a cair numa depressão profunda. Que sirva de exemplo para você, que sirva de exemplo para mim. Ei, o mundo dá volta, o mundo é como se fosse uma roda gigante. Realmente a terra gira, a terra gira, a terra gira. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você fala. O que você fala, você tem responsabilidade. Olha o que eu contei no começo da história. Ele disse assim, que ele preferia a morte do que ficar pobre. Ai, agora você está entendendo onde eu quero chegar, mas calma, calma. E devido àquela depressão profunda que veio naquele homem, aquele homem se pôs, começou a ficar jogado e recanteado no canto, mesmo rico ainda. E quando ele começou-se a passar mal, que ele foi-se ali ao hospital, infelizmente, sobre a vida dele, tinha um câncer. Este homem fumava demais, charutos, carteiras e carteiras. Esse homem pegou-se um câncer forte. E este homem agora começou a pegar um pouco da sua fortuna que ainda restava e começou-se, pois, a pagar o tratamento. Começou a ir para os Estados Unidos, nos melhores médicos. Começou a ir para a Espanha, começou a ir para a Itália. Começou a remexer a todos os lugares em busca da cura. É, exatamente isso, em busca da cura. E começou a gastar, e começou a gastar. E um médico falava, olha, eu posso te dar cura. É, mas esse tratamento tem um valor de 900 mil reais. E ele dizia, eu pago, me dê a cura. E não tinha cura, não dava certo a cura dele. E aí ele voltava para casa, e quando ele chegava-se ali, o outro dizia, olha, lá no país tal, tem um médico que diz que ele é bom, ele já curou fulano, fulano já passou pelas mãos daquele médico. E ele diz, então me leva lá. Pegava-se, pois, o avião, e agora ele precisava alugar. Ele alugava o jatinho particular para levar ele até aquele país. E quando chegava ali, o médico estudava o caso dele e dizia, eu posso te curar. E quanto que é? É R$1 bilhão. E aí ele pagava, afinal ele queria a cura. E aí, meu irmão, o tempo passou. E aí chegou-se, pois, a empregada dele diz assim, olha, o assessor dele, olha, infelizmente, nós vamos ter que vender mais uma fazenda. E o senhor vai ficar apenas com uma fazenda. Porque senão não vai ter como nós dar continuidade ao seu tratamento. Gente, aparentemente é só uma história. Mas vai analisando para você ver do começo ao fim dessa história, que você vai observar como que o mundo dá volta. Aquilo que você pega, que você muitas das vezes ganha, que você não dá o suor, você não dá o devido valor. E ele disse, pode vender. Pode vender. E vendeu-se, pois, e começou a comprar suas caixas de remédio. E esse homem ficou apenas com uma fazenda, ficou com apenas um carro, e ficou com apenas 5 funcionários. Olha só! Analise só! E aquele homem saía na varanda da sua fazenda e começou a lembrar das riquezas que outrora ele tinha, do jatinho, do avião, do helicóptero, dos apartamentos, dos gados, das fazendas, das mulheres, dos cordão caro, das roupas de marca, dos perfumes importados, dos sapatos caros, das comidas caras, dos hotéis 5 estrelas.
das praias, dos resorts, dos cavalos de raça. E esse homem gemia na alma. Mas como ele havia falado, como ele havia se entregado, como ele havia decretado, algo ainda faltava. E um dia ele foi e se pôs a almoçar. E quando ele estava sentado ali almoçando, já com a barriga um pouco inchada, os seus pés estavam inchados, o seu braço começou a sair algumas feridas. E aí naquela hora ele foi comer, se pôs uma carne moída. Carninha moída com milho e ervilha. E ele perguntou-se, pois, para a empregada: o que é isso? E ela disse: é uma carnezinha moída com ervilha e milho que eu fiz para o senhor. Eu não como isso! Eu não quero isso! E ela disse: meu senhor, com todo respeito, o senhor me perdoa, mas só tem isso. Só tem essa mistura. O senhor ainda não comprou. E pela primeira vez, ele sentiu o gosto de uma carne moída com ervilha e milho. Tinha-se, pois, uma festa. Convidou-se ele. E aí mesmo ele naquela situação, e ele estava um pouco fraco e disse: nem que for de cadeira de roda, eu vou naquela festa. Afinal é a sociedade. E ele pegou-se, pois, e foi até o seu closet, da única casa que restou. E quando ele chegou-se ali, ele diz: essa roupa eu já vesti, essa aqui eu não quero, aquela lá eu já fui. Cadê o meu terno? Cadê aquele terno importado caríssimo que eu tinha aqui no valor de R$1 milhão? E a funcionária diz assim: precisou ser vendido para tratar o seu câncer. Ah, então cadê aquele sapato caro que eu tinha aqui? Ele também foi vendido, o sapato de brilhante, para pagar o tratamento do câncer do senhor. Gente, e ele disse: eu não vou nessa festa. Eu não vou nessa festa. E naquela hora, mesmo fraco, mesmo caído, ele resolveu-se, pois, brigar e dispensar todos os funcionários que havia na fazenda naquele dia. Vai para casa de vocês, volta só segunda-feira, eu quero ficar só. Os funcionários obedeceram e os funcionários foram. E aquele homem começou a gritar de dor, aquele homem começou a gritar de angústia. Aquele homem lembrava da sua riqueza, aquele homem lembrava da sua vida boa, aquele homem lembrava-se, pois, do conforto que outrora ele tinha. E ele lembrou da palavra que ele havia falado: se porventura for eu ficar pobre, eu sou mais morrer. Exatamente isso. E este homem pegou-se, pois, e foi-se em direção ao pasto da fazenda, tipo esse que eu vou mostrar para vocês agora. Esse homem começou-se a andar nos pastos daquela fazenda, desapontado, sozinho, ferido, gemendo, se coçando, triste, chorando. E aquele homem disse assim: eu não aceito isso na minha vida, eu não quero passar por isso. E este homem, ele foi-se no curral daquela fazenda, pegou-se, pois, uma corda. Exatamente isso. Pegou-se, pois, uma corda. Pegou-se, pois, um banquinho, mancando, dolorido,
sofrendo devido às suas escolhas, à sua decisão. E esse homem amarrou-se àquela corda exatamente no galho daquela árvore. Aí está o começo da nossa história. Ela é minha amiga ou ela é nossa inimiga? Ela produz frutos, ela produz sombras, ela nos traz refrigério, ela nos traz a paz, ou ela é nossa inimiga? E ele amarrou-se àquela corda ali. Amarrou-se a corda em um lugar do seu corpo. E sem pensar em Deus, só pensava que ele havia perdido tudo. Ele havia profetizado a sua derrota. Ele havia falado algo que ele jamais deveria ter falado. Ele poderia ter colocado o fio da graça na boca, mas ele decretou o seu passaporte da morte. E ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Ele fez o que o diabo queria. Ele seguiu o que ele profetizou. Ele seguiu o que ele falou. A árvore, ela é nossa amiga ou inimiga? Ela traz sombra ou ela é uma arma? E quando foi no outro dia, os funcionários que ainda restava chegou na fazenda e ele não estava. O vaqueiro chegou no curral, ele não estava. A sede estava aberta. Os cachorros estavam lá. Os cavalos estavam lá. Ele estava um pouco debilitado. Ele não podia sair para lugar nenhum, que ele não conseguia sem a ajuda dos funcionários. E os funcionários começou-se a gritar: fulano, fulano, ei! E ele não respondia. E o vaqueiro juntou-se, pois, com outro funcionário e resolveu dar uma volta no pasto para ver se localizava-se, pois, o seu patrão. E depois de mais de 20 minutos de procura, eles acharam. Lá estava o seu patrão, pendurado naquela árvore, sem vida. Sem vida. Perdeu-se avião, perdeu-se apartamento, perdeu-se helicóptero, perdeu as mulheres, perdeu os relógios caros, perdeu os cordão de ouro, perdeu-se os hotéis 5 estrelas, perdeu a fortuna, perdeu aras, perdeu os cavalos caros, perdeu o perfume importado e perdeu a vida. Perdeu a vida. Fez o que o diabo mandou, fez o que o diabo determinou, perdeu-se a vida por causa do orgulho, por causa da palavra errada que ele havia profetizado. E agora, o que restou foi os funcionários tirarem ele daquela árvore, chamasse o médico, o legista, chamasse, pois, a polícia, chamasse as autoridades e levou-se ele, pois, para o sepultamento. Levou-se para o sepultamento.
Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Preste bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Redobre a sua atenção no que eu vou falar para vocês. E quando enterrou-se aquele homem, passando-se 2 dias, o gerente do Banco Itaú chegou-se ali e falou-se, pois, para o capataz, para o responsável daquela fazenda. Infelizmente, essa última fazenda que sobrou dele não é dele, porque ele pegou um empréstimo lá no banco e não pagou. E a gente vamos ter que tomar essa fazenda. Desculpa a memória dele, mas regra é regra. Afinal, ele assinou o contrato e levou a última fazenda, mesmo depois de morto. Ou seja, a única coisa que sobrou para ele foi um buraco lá no cemitério. Ele não aprendeu. Ele não honrou a memória do seu avô. Ele não honrou a memória do seu bisavô. Ele não honrou a memória do seu pai. Ele não soube administrar a riqueza. Ele não fez ela prosperar. Ele não cresceu com ela. Ele gastou tudo. Ele usufruiu tudo. Ele viajou viagens. Ele vendeu. Ele jogou. Ele jogou. Ele jogou. Cuidado com o jogo, meu amigo. Cuidado com o jogo, meu amigo. Já tem o nome jogo. Jogo. E você pode perder seu carro, você pode perder sua casa, você pode perder sua família, você pode perder sua vida. Mas antes de fechar, eu quero deixar para vocês bem claro que este homem perdeu muito mais do que eu contei aqui. Presta atenção. Esse homem perdeu o avião. Ah, Rocha. Avião? Ele perdeu o helicóptero. Nossa, o helicóptero. Ele perdeu as fazendas. Nossa, as fazendas. Ele perdeu os apartamentos. Ele perdeu aras. Ele perdeu as roupas importadas. Ele perdeu os perfumes caros. Ele perdeu os relógios de cordão impossível de ouro. Ele perdeu a vida. Mas o maior vem agora. Ele perdeu a salvação. É isso mesmo, você não ouviu errado. Ele perdeu a salvação. O diabo só não tirou os bens materiais. Ele não tirou apenas a vida dele aqui. Ele tirou o direito desse homem ter o direito de vida eterna. Porque a palavra de Deus diz que aquele que tira a sua própria vida, ele já está condenado. Ninguém pode tirar a sua própria vida. Aquele que tira a sua própria vida já está condenado. Não precisa nem de julgamento mais. Já está condenado. Já foi julgado. Porque existe 2 pecados que não tem perdão. Um é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Uma vez que você blasfemar, nunca mais você terá salvação. Você já foi julgado. Você já foi condenado e está esperando apenas a hora. E o outro é quando você tira a vida. É as únicas 2 maneiras de você perder a sua salvação. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. E se você, Deus livre e guarde, tirar a sua própria vida, você já é réu de juízo. E aquele homem perdeu a sua salvação. Que fique a lição, meu Deus, que fique a lição para mim, que fique a lição para você. Não importa a dor que você esteja passando, não importa a dor que você esteja enfrentando, não importa o que você está agora na vida, mas não faça isso. Não faça isso.
Em nome de Jesus, não faça isso. Porque uma vez que você fizer isso, você não foi condenado só nessa vida. Você não terá perca só nessa vida. Você não terá direito de vida eterna. Então, custe o que custar, não caia nessa besteira. Não caia nessa besteira. Não caia nessa besteira. Coisas materiais você pode conseguir de novo. Se você perdeu alguma coisa, você pode conseguir de novo. É só você sentar, é só você pegar o caderno, é só você começar a refletir, é só você começar a cortar aquele gasto ali, é só você ser mais humilde, é só você ser uma pessoa mais prudente, é só você ter sabedoria, que você pode conseguir de volta. Mas a sua vida aqui na terra, ela é uma só. E o direito de salvação, só chegamos lá por um caminho: Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém chega até o terceiro céu, ninguém me verá sem mim, sem Jesus, sem Deus. Obrigado você que ficou até aqui. Obrigado você que assistiu até o fim. E fica a reflexão para finalizar. Cuidado em que você está gastando seu dinheiro. Cuidado com vida de bebedeira. Cuidado com vícios, seja em cigarros, seja em jogos. Cuidado com as noitadas. Para você ganhar, demora. Mas para você gastar, é não abrir e fechar de olho. E dinheiro não aguenta desaforo. Pega esse exemplo. Manda essa história para mais alguém, para que essa pessoa não passe por isso. Obrigado você que ficou até aqui. Pode tirar o cinto, pode levantar da sua poltrona, assina o sininho das notificações, deixe o seu like. Inscreva-se, pois, no nosso canal, em nome de Jesus, porque todos os dias tem história como essa. Essa não terminou com um final feliz, mas cada um faz as suas escolhas, e ele fez a dele. Dê valor àquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Fica a dica, canal Vamos Que Vamos Rocha. E até a próxima, querendo Deus.